Eu sou Geralda Januário, Tô aqui. paisagista da CMA. A gente já trabalha há muitos anos com paisagismo. Eu comecei muito cedo, com 17 anos eu já trabalhava com paisagismo. Quer dizer, entrei numa empresa de paisagismo, mas meus pais já trabalhavam. Contar um pouquinho da história, de como começou toda essa história desse amor pelas plantas. E aí meus pais já trabalhavam, eram agricultores, moravam numa zona rural, Vargem Grande, nasci em Vargem Grande, então era um lugar que tinha muitas plantas, muitos hortos, e meu pai trabalhava já com plantas. E eu amava aquele lugar, tudo aquilo, todo aquele ambiente de plantas, de plantar, de produzir, de sementes. E eu tive a sorte de entrar numa empresa de paisagismo, trabalhar numa empresa de paisagismo com 16 para 17 anos. E aí aquele lugar me encantou muito mais. Eu já gostava e aí foi uma loucura. Eu só pensava em plantas, em plantas, em plantas. Isso há 45 anos atrás. E aí eu nunca mais parei de fazer o que eu faço, que é um amor, assim. Cada projeto é um encantamento, é uma loucura. Eu até fico brincando, parece que eu estou grávida, até nascer aquele projeto, até aquilo acontecer de fato, né? Que a gente começa a pensar em todo, a gente chega num lugar e começa a pensar naquele jardim, né? Desde o início. Isso é um trabalho que a gente faz muito junto o tempo inteiro com a arquitetura, né? E esse pensamento vai fluindo até acontecer. Então, para mim, é essa coisa, essa tem vários slides toda. antes. O Beto, a Bel, os arquitetos que a gente trabalha maravilhosos, sabem desse nosso amor por esse lugar tão encantador. E eu digo até, eu costumo até falar que é espiritual esse lugar, sabe? Ele não é só, ele é tão cheio de energia, tem tanta coisa envolvida, que não é só gostar, tem que ter algo mais, tem algo mais nesse lugar o tempo inteiro, né? Que a gente fala. Para mim é difícil falar, às vezes, esse lugar que me emociona sempre que eu falo. Vamos lá. Geraldo está falando dela, eu falo Geraldo, mas é minha mãe, tá, gente? Eu consegui essa habilidade de chamar de Geraldo. Ele consegue virar a chave. Para mim é uma alegria estar com meu filho, trabalhar com meu filho. É uma honra para estar com você. É maravilhoso estar juntos também, trabalhando juntos, assim, trabalhar na CMA junto com a minha mãe, eu tentei fugir bastante disso, daí depois eu voltei para casa, assim, né? Eu sempre falo isso, que não tinha para onde fugir. Eu nasci no meio das plantas, junto com ela, fazendo plantas. Eu ia para o jardim, ela me levava junto com meu irmão para todos os lugares, então eu sempre soube das plantas, eu comia as plantas e tudo, desde pequeno, e não tinha para outro lugar ir do que estar junto com ela e também ir seguindo essa empresa, né? Então aqui, como ela já falou, a gente vai falar de alguns trabalhos nossos dentro de um conceito de trabalho que a gente tem, que parte muito do que a gente fala do micro, né, para o macro. Muitas vezes a gente tem muito aquela ideia de pensar muitas coisas grandes e depois reduzir para as pessoas. A gente vai pensando muito das pessoas, né? A gente fala muito disso, a pessoa, o lugar, o ecossistema, né? A gente começa a pensar, quando a gente chega num lugar e fica pensando por que daquela escolha daquele lugar? E a gente fica tentando se conectar com aquele cliente e por que ele escolheu estar aqui? Eu até faço essa brincadeira, a gente pensa muito nisso. Vamos para um lugar e vamos tentar nos conectar com aquele cliente. Por que ele escolheu estar nesse lugar? E observar o entorno, né? Porque alguma coisa chamou a atenção dele por estar querendo aquele lugar, né? E a gente fica tentando se conectar. Eu faço dar trabalho fazer essa conexão, porque às vezes é uma conexão que não tem fala ali, né?
só tem observação, só tem sentimento. E como é que você se conecta com ele dessa forma, né? E aí a gente tem esse conceito nosso muito de trabalho, né, que é de aproximar as pessoas da natureza, criando espaços de jardins que sejam belos, sensíveis e aconchegantes. É sempre pensar o ser humano naquele lugar ali, naquele microecossistema que eles estão, e como que a gente pode tornar aquele lugar, a partir do paisagismo e todos os elementos que também contribuem, como tornar aquele lugar bom de se estar, né? Seja ele numa casa, seja uma praça ou um parque, tudo isso, mas que a gente queira estar em contato com a natureza. A gente tem muito isso do tentar, a gente sempre fala, né, do tornar a natureza uma coisa mais factível na vida das pessoas, né? Porque às vezes fica muito distante. A gente às vezes tem a situação, a pessoa está ali no meio das plantas, mas aí plantas tem mosquito, tem bicho, tem não sei o quê. Então, como que a relação com a natureza se torna amigável, né? Essa relação que muitas vezes é complexa, porque a gente vai construindo a casa nova e vai... Ele fala, eu quero um jardim, mas eu não quero lagarta. Exatamente. Eu quero jardim, mas eu não quero minhoca. Então, eu quero... Aí, gente, como assim? E faz parte do nosso projeto, isso, da forma de pensa. Como que torna essa relação de criar espaços de natureza, tirar também essa relação muito, às vezes até meio hostil, né, com todos os outros elementos que vêm com as plantas. E aproximar essa pessoa da natureza, né? Isso é um trabalho de você conversar, de dizer que a natureza é assim, que tem isso. Às vezes uma folha que está um buraco. Um grilo comeu um pedacinho daquela folha. Tudo bem, faz parte da natureza ter essa folha comida, sabe? Então, como é que você faz esse trabalho de aproximar a pessoa desse lugar que é tão necessário, né? Ficar perto, né? Ficar perto desse lugar tão de cura, né? Foi. Aí aqui tem um pouco do como a gente faz isso, né? Que a gente estava falando. A gente entende o local e o ecossistema ao qual ele está inserido, ouvimos as pessoas envolvidas, o cliente, os parceiros arquitetos, as pessoas que convivem ali nos arredores também. A gente tem muito essa coisa de o cliente quer o projeto, mas a gente quer muitas vezes quer muito mais o projeto. A gente gosta muito de fazer o que a gente faz. Então, às vezes, a gente sonha já com aquele lugar, que a gente faz essa coisa de já projetar lá na frente um lugar muito lindo, maravilhoso, que as pessoas vão ficar felizes, né, nesse lugar. E aí, projetar também atentos às pessoas e ao meio ambiente, que essa coisa de também pensar o meio ambiente nas escolhas das espécies, né? Sim. Que a gente fala que até por causa da Geraldo, que já vem muito da botânica, lá no escritório com as meninas, o time todo, a gente pensa muito quais são as espécies que a gente quer usar aqui, né? A gente muitas vezes sai dessa ideia do espaço, a gente vai ali do microzinho, pô, uma espécie legal, nova, vamos usar em algum projeto? A gente fica matutando ali, porque a gente descobriu, outro dia a Carla mesmo falou de uma espécie nova que descobriram, e a gente falou, cara, será que um dia a gente vai usar isso em um projeto? E a gente fica pensando em como de uma planta você cria todo um novo lugar, né? Legal. Vou passar aqui. Aí, fala um pouquinho dessa coisa do sentido. E a gente também pensa muito em todos os sentidos mesmo. O paisagismo, ele traz você para todos os sentidos. A visão, que é a textura, é a profundidade, tudo isso, o paisagismo, ele traz isso tudo para a gente, né? Você tem que estar atento para tudo isso. E aí a gente pensa muito nisso, na visão, na audição, o paladar, ter punks, porque hoje a gente pode comer várias flores, várias folhas, e cada vez a gente vai descobrindo mais novas flores para comer.
E é muito legal. E ter frutas também, frutinhas no meio desse jardim todo. E a gente fala também que o cheiro também leva a gente para uma memória afetiva. E é gostoso estar num lugar e ter os cheiros, né? A gente até fez um trabalho que o indígena não falava plantas aromáticas, ele falava plantas perfumosas. E eu achei tão incrível falar plantas perfumosas, que é muito mais legal do que aromáticas, porque você tem um cheiro. E aí a gente trazia isso tudo, é o cheiro de terra molhada, que quando está chovendo, é uma delícia também, né, o cheiro disso tudo. E o paisagismo faz isso tudo, o tato, você segurar na folha, você sentir isso tudo. Então, assim, é uma infinidade de sentimentos que o jardim traz para você, né? E como é bom você estar no meio da natureza, né? E a gente percebe que cada dia é mais importante, cada dia a gente sente mais essa necessidade de estar nesse lugar, né? Cheio de mato, de flores, de texturas, de perfumes e tudo Sim. isso, né? Não, é muito necessário que a gente cada vez mais incentive assim, as pessoas a estar em lugares verdes. Até a gente trouxe 3 projetos para a gente mostrar sobre os projetos, né? Falar sobre os projetos, e um dos conceitos desses projetos também fala muito dessa questão do paisagista como um agente ambiental também, né? Então, eu acho que nos nossos projetos, essa coisa da seleção das espécies, vou fazer um projeto na Gávea, eu vou falar de Mata Atlântica, então vamos trazer as espécies que são amistosas para aquele local, então pensar como que a gente vai contribuir com um microecossistema novo que está dentro de uma casa, mas também faz parte de um todo, assim, né? Então, está ali do ladinho do maciço da Tijuca, então como que a gente pensa as espécies que vão ser amigáveis a todas essas outras plantas que estão ali, né? Que não é uma floresta original, mas está ali e é muito rica também em biodiversidade no geral, né? E aí, aqui. E aí, um primeiro conceito, um primeiro projeto que a gente quer trazer, que a gente tem muito, isso até dos nossos parceiros de arquitetura, isso por muito tempo foi uma pergunta. Quando que o paisagismo chega num projeto, né? Quando que a gente chega? E aí a gente montou essa frase que quando a casa é projetada, você já começa a sonhar com um jardim. Então, assim, é muito fundamental a gente considerar, e aí hoje com os parceiros que a gente já chega no antes, assim, quando vai sair a primeira fundação da casa, a gente já está ali projetando um jardim e já estamos pensando junto com os clientes que, junto com a arquitetura, o paisagismo, aquele jardim vai nascer e vai ficar todo mundo em harmonia. E aquilo faz sentido, assim, sabe? Todo aquele espaço vai fazer sentido. Entender as espécies também que existem naquele terreno, né? Quais que podem ser retiradas, quais que não podem ser retiradas. Há pouco tempo mesmo nós fomos num terreno, existe já um projeto para essa casa, e naquele lugar tinha uma figueira, assim, com mais de 80 anos, a figueira mata-pau, linda, linda, para ser retirada. E o projeto pronto e a casa ia avançar 3 metros e teria que retirar aquela planta para essa casa avançar 3 metros. A gente falou, gente, não pode retirar essa figueira, como assim retirar essa planta? Essa planta tem toda uma história, ela faz parte desse lugar. E um terreno, e ao mesmo tempo a planta com mais de 80 anos, uma loucura. Copa linda. Uma copa linda e, ao mesmo tempo, as raízes seguram aquele terreno. Um terreno íngreme, que as raízes estavam segurando. Um terreno sem contenção, que não precisaria ser mexido se não retirasse a figueira de lá. Então, a gente mandou um e-mail enorme falando essa planta é uma planta que ela é dona desse lugar, sabe? Ela tem um valor imenso para esse terreno. Então, a gente não pode, vamos mudar vocês conseguem mudar esse projeto para manter essa árvore. E foi fundamental, a gente chegar antes de qualquer coisa. Foi fundamental a gente mudar o projeto.
E aí eles mudaram o projeto semana passada. Porque a gente estava fazendo a observação das supressões de algumas árvores, até exóticas, que iam sair. As espécies exóticas iam sair, eu acompanhando com a planta baixa na mão, junto com o nosso engenheiro agrônomo que faz a supressão das árvores. E a gente andando no terreno, olhando para a planta, olhava, a planta baixa, olhava para o terreno, ok, tudo bem, pode ir. Tal. E aí a gente chegou nessa, a gente olhou para o alto e ele falou para mim, essa eu não tiro. Eu não sei quem vai tirar, mas eu não tiro. E aí eu fiquei olhando e também não tiro. E aí eu falei, tá bom, então vamos. E ele começou a me mandar argumentos, ó, fala para eles, esse terreno vai cair tudo aqui, não vai ser. Não, é sagrado, isso vai dar uma má sorte total. E aí eu parei, cheguei no escritório e falei, cara, tem que mandar muito educadamente, de forma fofa. Tá? Gente, pode reduzir 3 metros dessa casa que tem 1.000 metros quadrados. E aí deu os argumentos, porque a árvore está lá, lindo, e vai ficar legal a árvore também, né? Junto com a casa, tudo isso. E eles, não, com certeza, vamos mudar aqui e tal, vamos. E aí mudaram o projeto, e ele falou, cara, lindo, maravilhoso. E aí a importância de você também ter um olhar o ambiental, né? É isso que a gente quer, né? De ter esse olhar que vai conservar o que se tem de valor naquele terreno ali. É um terreno rico, várias árvores. Eu falei, essa aqui não precisa sair, a gente já está tirando várias outras, vamos deixar essa aqui. E aí explicando e conversando, e as pessoas todos entendendo, e todos compreenderam, vamos mudar o projeto, segue árvore, segue casa, o projeto segue maravilhoso, e com uma figueira que para muitos, essa figueira, né, para muitas culturas, é uma espécie sagrada. Então, assim, você mexer nela, até o agrônomo falou, não vou mexer nela, porque ninguém mexe numa figueira branca, né? Então, eu não vou mexer nela. Então, é muito importante a gente conservar aquela árvore. Tinha 22 metros de altura, uma copa bizarra, e até para cortar ela ia ser um trabalho muito... E aí, nesse projeto que a gente vai mostrar agora, foi uma relação muito parecida com isso. Aqui é o terreno quando a gente chegou aqui nesse projeto, né? Então não tinha nada, basicamente começando as cintas aqui na casa, né? A base da base, e tinha muita coisa no terreno, né? Muitas goiabeiras, umas mangueiras ali, várias bananeiras. Embaúba, porque esse está bem colado com o maciço da Pedra Branca. Então, tem muitas espécies legais, embaúba, ipês, muitas árvores legais. A gente venceu muito, porque a gente conseguiu manter todas as árvores no terreno. Foi muito legal isso. Deixa eu passar aqui. Aí aqui a gente começou o projeto. Esse aqui é um projeto sobre essa coisa de sonhar com o jardim, né? Esses clientes era a primeira grande obra que eles iam fazer, e aí a família estava crescendo, muitas crianças, e aí isso aqui foi uma primeira apresentação que a gente fez para eles de uma planta baixa, de como que a gente imaginava esse jardim, né? Que eles têm 3 filhos pequenos, e aí queria áreas para essas crianças correrem, então áreas gramadas, muita vegetação, a gente desenhou esse lago. E as crianças andam de skate também. No entorno do terreno, então tem um caminho que pega todo o perímetro do terreno, e as crianças brincam, podem passar por todo o jardim. Aqui é uma área também que é um galinheiro. Esse é o projeto, e aí tem uma foto de drone também, de como que ele ficou. E aí virou esse jardim aqui, que a gente desenhou esse lago também, que é lotado de peixe, que aí o cliente com a família, eles pescam os peixes, eles comem os peixes dentro de casa, e aí aqui tem um galinheiro que eles já dão ovos para todo mundo da família alimentar. Então é um jardim, também é comestível, né? Mantém essa hoje está uma floresta, assim, tipo, 3 vezes mais que essa massa que aparece aí, porque foi muito no início essas fotos. Da e aí tem uma área de horta ali também, que eles
eles amam essa coisa de lidar com a terra também, então eles fazem esse manuseio. Eles queriam galinheiro porque eles queriam cabra também, eles tinham cachorro, então tem um monte de coisa. Tem um canil. Tem um canil. Uma casa é isso, uma casa fazendinha, e que o jardim alimenta essa família. Assim, é um jardim enorme, obviamente não todas as pessoas podem ter isso, mas dentro desse conceito de um jardim sustentável, ele está bem dentro. Né? Esse fica em Vargem Pequena. Aí aqui, até uma foto anterior, a gente chegou lá, tinha essas bananeiras e tudo, o terreno estava começando a ser limpado, os limoeiros. Com o vizinho tem toda essas árvores, né, fazendo um fundo também divisório, então eles não tinham problemas de privacidade, né, com qualquer vizinho. Então a gente foi pedindo para manter as bananeiras, que a gente ia aproveitar, que é só cortar e nasce novas. Banana é excelente no terreno também, né? E aí o projeto, esse mesmo cantinho se tornou isso aqui, depois que o paisagismo entrou. A gente supervalorizou as bananeiras, criou um cantinho aqui também, que as pessoas sentam. Logo aqui na frente está o lago, então eles sentam aqui, olham para o lago, dão uma volta. O jardim bem denso, que é o que a gente gosta, nesse jardim denso. Palmeiras também, que é a Jussara, que é uma palmeira também da Mata Atlântica, que a gente usa muito nos nossos projetos. E a gente usou muitas helicônias também, a maioria das plantas são da Mata Atlântica, que nós usamos, até para ter essa conexão de estar próximo do maciço da Pedra Branca e as espécies usadas. Um pouco desse jardim. E aí é legal desse lago, foi a primeira vez que a gente desenhou um lago também, né? E aí a construção dele foi um super desafio. E eles nadam, a família nada no lago, pesca no lago, tudo acontece nesse lago. Acontece no lago. É bem legal. É um pouco também da vista da casa ali do deck, em cima do deck do lago. Esse caminho que você vai passando pelo jardim aqui, lá atrás está a horta, aqui já é um pomar, e aí o caminho vai te levando para todas as partes do jardim, que tem jabuticabeiras, amoreira, aqui tem uma mangueira pequena, né? Porque uma das coisas que as crianças queriam passear de skate ou bicicleta, mas queriam comer pelo caminho algumas frutinhas. Então a gente foi colocando algumas frutinhas pelo caminho para eles saborearem. Aí também outra parte da casa, que aí aqui é um jardim super denso. Aí tinha essas árvores, aqui é o limite do terreno, as árvores bem altas, e a gente pensou esse caminho passando por baixo delas, fazendo um efeito legal. E aí do outro lado a gente propôs esse paisagismo também bem adensado, para dar essa sensação que está passando no meio de uma mata. Tá aqui um pouco da horta, né? Como que ela ficou. Aqui. É bem legal poder ter a chance de projetar um jardim que tem espaço também, né? Nem sempre consegue, mas aí consegue criar elementos como esse, que é uma horta enorme. Esse jardim tem 4.000 metros. 4.000 metros. 4.000 metros. Também um terreno muito bom. E aí o outro case vai nisso, né? Que é até um projeto em parceria com o Diego, que é a Fazenda Bananal, que se faz necessário que todo paisagista seja um ambientalista, que é isso, como que o paisagismo o paisagista é esse profissional responsável pelo futuro. A gente quer a gente fala que até um slogan, né, da empresa era por um mundo verde e aconchegante, né, que a gente quer colocar verde em tudo cada canto. A cobertura vai ficar tudo verde, vai ser uma casa verde, então assim, quanto mais essa densidade do verde em todos os lugares é o que a gente gosta, assim, né? Então tá sempre muito verde. E essa necessidade de ser um profissional responsável com o meio ambiente é muito importante, né? Então eu acho que isso desde o início é uma coisa que a gente sempre fala, e a equipe totalmente é fechada também nesse conceito de sermos ambientalistas e propor
projetos que sejam inteligentes nas escolhas botânicas que a gente faz. Sabe? Aí esse projeto da Fazenda Bananal, que aqui era como a gente chegou lá, né? Já vai falar aqui das espécies também que existiam um pouco lá. A proposta desse projeto foi tirar todas as plantas exóticas e entrar com todas as plantas da Mata Atlântica, e porque era um jardim denso, totalmente com plantas exóticas, e nós temos muitas espécies incríveis aqui, nossas, que a gente pode usar e não estavam sendo usadas lá. E como essa fazenda é uma fazenda que era 100% natural, ela tem uma agrofloresta incrível, tem um restaurante, e o jardim não conversava com a proposta do lugar. Eu lembro que quando a gente estava fazendo essa fazenda, ela estava muito... Eu via a agrofloresta sendo construída, foi um trabalho lindo, né? E aí, a hora de já chamaram a paisagista que ia fazer, eu falei para ela assim, tá vendo o que isso tem aí? Faz parecer que estava sempre aí, faz um jardim que pareça que já estava aí há um tempão. E quando eu fui ver, parecia que estava em Teresópolis. Toda vez que eu levava alguém para ver a fazenda, eu falava, jardim, eu não. E aí foi esse mesmo choque que a gente teve, né? A gente teve um choque enorme, porque não tinha nenhuma conversa, nenhuma relação com a proposta do lugar, né? E aí tinha planta da China, planta de qualquer parte do mundo, menos da Mata Atlântica, tão intensa ali. E a gente... Aqui também um pouco dos caminhos, a gente pegou essa foto para ilustrar um antes e depois, porque aqui a gente tem plantas exóticas também, que não são nossas, os canteiros muito marcadinhos, umas coisas que, pedras brancas, e aí ficou um shopping center no meio da Mata Atlântica, que é Paraty, assim, sabe? Então, estava meio esquisito o jardim. E aí, com a renovação do projeto, a gente foi propondo... Esse é o mesmo lugar, e aí a gente pensando como que transformar isso, deixar a coisa mais natural, né? E a gente usou muita jussara também, né? Porque... a marca da região também, né? De Paraty. Total ali, da né? região. E aí, espécies de marantas, que são da Mata Atlântica. E aí você vai vendo que as espécies que a gente tem conseguem deixar um jardim incrível, maravilhoso. A gente não precisa de pegar espécies exóticas, por mais que no paisagem hoje em dia seja bem difícil não usar exóticas, mas a gente, nesse projeto, a gente conseguiu... Tem umas que a gente gosta tanto, que parece ser nossa, que a gente fala que elas ganharam green card. Então, a gente pega pra gente, porque é muito parecido. Muitas helicones mesmo, né? As helicones são, muitas que a gente vê são asiáticas, por exemplo. Outras plantas são africanas também. Aqui outros espaços também. Então, foi deixando a coisa. Não, essa aqui é a Maranta charuto. Essa é uma maranta que é nossa. É também um pouco como que tirou aquela coisa de só gramas e pensar esse adensamento da vegetação também. Agora está um pouco maior tudo. Essas fotos aqui tem quase 2 anos já. Aqui também, toda aquela grama que corria aqui, a gente veio com vegetação, as bromélias, que são quase todas as espécies são brasileiras, né? Também, né, para os pássaros, né? E a bromélia, coitada, ela foi muito discriminada há uns anos atrás. Muitas pessoas tomaram pavor das bromélias e não fazem nada. A bromélia é a melhor coisa do mundo, que elas são... os pássaros tomam água, tomam banho, viram um negócio na natureza. Um microecossistema mesmo está ali dentro daquela planta, sabe? Então, ela foi muito judiada, mas a gente... Quando você olha para aquela planta, você fala, cara, é uma das plantas mais ricas que a gente tem.
e que não podia faltar nesse projeto. Quando você vê as árvores daqui desse lugar, elas são cheias de bromélias. E hoje, quando a gente começa a projetar e coloca bromélias, as pessoas falam, não quero por causa da dengue. Eu falo assim, mas hoje tem no site da Fundação Oswaldo Cruz, tem uma página falando sobre as bromélias, que elas não são causadoras, não são elas que causam a dengue, nada disso. Eu falo assim, gente, vocês entram lá no site da Fundação, vamos ler, vamos pesquisar sobre as bromélias e começar a usar e saber que, ao contrário, elas são ótimas para a gente ter no jardim, dentro de casa, porque se tem bromélia de sombra, bromélia de sol, meia sombra, tudo isso. Então, é super possível. A gente tem amigos que são produtores de bromélia e você chega num lugar, são milhares de espécies de bromélia, a gente fica num mar de bromélia, você anda em Guaratiba, né? Meia hora de estrada de terra e chega num mundo, o cara é especialista em bromélia, e ele fica ali só do... É aquela pessoa que conservou a bromélia. Eu acho que quando teve a crise da dengue no início dos anos 2000, ele foi recolhendo de todo mundo que jogava fora e foi colocando lá, porque é um grande mar de bromélias infinitos, E as pessoas iam arrancando do jardim e jogando fora, gente. Passava na rua, tinha assim, bromélias gigantes. Jogaram fora. Tinha um amigo que faliu, assim. Era um grande produtor de bromélias e ele não conseguiu segurar a onda, ele não conseguiu se levantar, porque ninguém comprava nada. Ele ficou 2 anos assim e ele parou. Um produtor maravilhoso. E aí aqui no terceiro conceito, a gente colocou preenchendo espaço com muito verde para privacidade e aconchego dos moradores. Que é essa coisa de, às vezes você não tem um grande terreno para plantar várias plantas e tal. Então, como que o paisagismo também vai ser a solução para o abraço na arquitetura e tornar a casa também um lugar aconchegante de se estar. Então, esse projeto é muito trazer o jardim como solução para não se ter paredes logo a 2 metros na sua frente. Então, aqui era quando a gente foi visitar a casa antes da obra, então muitas paredes, um jardim muito antigo aqui também, com algumas espécies que não são tão legais assim, que a gente não usaria, uns vasinhos na parede, umas coisas assim. E muito próximas uma casa da outra. Né? Exatamente, o vizinho já está logo aqui atrás, então essa relação de privacidade não existia muito, sabe? Então aqui nessa foto, por exemplo, logo aqui atrás é a casa do vizinho. Então como que cria privacidade para essas pessoas estarem nessa área gourmet aqui e a família, amigos, vai ter um evento, ficarem bem. Então a gente começou e criou um jardim vertical enorme, porque a gente não tinha essa área de plantio, né? Então o jardim vertical foi uma solução técnica e botânica também, né, para esse projeto. É um paredão, esse paredão tem 8 metros, talvez, de altura. E a gente precisava vir desde lá de baixo pensando nas espécies, porque ao mesmo tempo você tinha uma área que era totalmente sombreada e o meio, uma meia sombra, e você precisava pensar em espécies que sobrevivesse o tempo inteiro nesses 3 ambientes, o sol pleno, meia sombra e sombra total. Então foi um desafio, porque a gente precisava pensar na água, né? E o Paulo, que faz toda a parte de irrigação da CMA, então a gente precisava pensar como é que a gente ia trabalhar com essa água intensa, criar canaletas para a água não descer totalmente para baixo e molhar demais as plantas que estavam na sombra. Então, é um trabalho de pensamento o tempo inteiro no bem-estar das plantas, né? Para que dê certo realmente o projeto em si. Então, deu certo. Não, deu super certo. E aqui essas escadas, né, a gente gosta muito dessas escadas, que você vai subindo no meio do jardim. Aqui tem um palmulato também, virou um túnelzinho que você passa embaixo da árvore e depois sobe. E uma coisa também que a gente pensa sempre é no jardim vertical não ser uma coisa chapada, sabe, totalmente. A gente sair para esse jardim precisa não ficar totalmente juntinho da parede, totalmente verticalizado, e sim ter folhas que consigam sair
daquela parede e criar um movimento, uma forma Aqui, mais orgânica. As bromélias, por exemplo, estão passando no limite aqui do jardim, e aí tem uns ripsários também caindo aqui no meio, muita coisa acontecendo, né? Aqui. As raízes dos filodendros criaram umas cortinas de raiz aqui também, ficou bem legal. Esse aqui é a parte de baixo do jardim, né? Então daqui até lá em cima tem quase 8 metros de altura, que pega o pavimento de cima. E aí a casa, você está dentro aqui dessa cozinha, logo para cá é a sala, e aí teria uma parede. Então como que você cria um jardim para que não se tenha essa sensação agressiva de ter uma parede logo na frente? Porque esse corredor aqui tem mais ou menos 2,5 metros de largura. Aí aqui dentro da casa também, porque a casa, toda a linha baixa, tinha uns telhados esquisitos e tal, então como que as pessoas ficariam só com o céu livre aqui para elas, para lá para a esquerda tem a vista para o Cristo Redentor, então a gente pensou esse jardim que ele faz uma linha média aqui na sala, então as pessoas estão sentadas na sala conversando, tem um jardim, e aí só a vista lá no fundo também. Porque quando a gente pensa também no jardim, a gente precisa pensar da profundidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente esconde, a gente precisa mostrar. Então, mostrar o que é bonito, o que está mais adiante, porque você não pode ter uma linha, uma parede desse lugar, porque o olhar está sempre querendo ir mais adiante, ver mais coisa. Então, ver mais coisa, ver coisas bonitas. O que eu tenho para mostrar que é tão bonito e que precisa ser vista realmente, né? Então, essa profundidade, a gente está sempre buscando isso. Como nessa linha tem telhado, mas à frente você tem um céu que é lindo, você abrir a janela e olhar o céu, olhar o Cristo. Aí uma vista de fora de como que essa casa ficou abraçada com verde, né? Então aqui a gente estava olhando dentro dessa sala e aí a gente tem esse paisagismo todo denso aqui, né? Quando você está passando na rua, você vê toda essa folhagem acontecendo aqui. Lá o jardim vertical como solução também para divisão entre vizinhos, sabe? Se eles estivessem aqui sem esse jardim vertical, um estava dentro da casa do outro, praticamente. Então, essa parede nasce com a dupla função estética e também de criar a privacidade para os moradores dessa casa. E é isso. E aí foram esses projetos que a gente gostaria de apresentar para vocês. Gente, muito obrigada. Uma figueira enorme. Aqui. Eu chamava ela de Pendorosa, porque ela devia ser assim também. Eu falo, acho que ela já estava aí quando o Cabral chegou. Era linda, e ficava numa casa que é bem na esquina, aqui, no final. Devia ter uns 3 metros de, sei lá, estou chutando, né? Minha memória é que ela tinha uns 3 metros de tronco. E aí um dia eu chego, eles estão cortando a árvore. Cara, eu quase me amarrei na árvore, eu berrava. Os malucos! Ah, não, porque estava perigoso do galho cair em cima da casa e quebrar a casa. Eu falei, tira a casa! Exatamente! Ela é muito mais importante! Claro. Eu quase me amarrei, eu berrava. Mas eles imagino. Tiraram. Não deu outra. Essa casa ficou acho que uns 20 anos aí. Exatamente. Agora acho que vai virar uma creche pelas cores da janela. Você teve uma situação, teve uma só, me lembrei agora também da situação. A gente fazia uma manutenção no jardim, tinha uma figueira gigante, lembra, Paulo? No Leme. Acho que é um clube. Uma figueira gigante. Aí mudou o síndico falou assim, me chamou, né, para uma reunião. Você nunca pensou em tirar essa figueira? Eu falei assim, não, nunca pensei em tirar essa figueira é linda, como assim? Ele falou assim, como não? Aqui ele podia fazer um canteiro, plantar uns camarões amarelos. Eu falei assim, não. Ele falou assim, olha, você decide, então ou você vai ter que vou cancelar o seu contrato.
Eu falei assim, então vamos cancelar o contrato. Claro, vamos cancelar o contrato agora. Porque eu não vou tirar para plantar camarão amarelo. Eu falei assim, aí, gente, eu saí, realmente, ele me demitiu, eu saí de lá e ele arrancou a figueira. Eu fiquei vigiando, sabe? Eu passava lá todo mês, vou ver, ele não vai arrancar a figueira, mas ele arrancou a figueira. Foi uma tristeza. Tem poder e ele consegue autorização. Sabe? Porque uma árvore, quando a gente estava até falando sobre isso, quando você planta uma árvore, a árvore não é só sua mais. A árvore não é só sua. Ela é dela, é de todo mundo, ela é do vizinho, ela é do planeta. Né? Os pássaros vão se beneficiar disso. Quando você pensa numa árvore dessa forma, você tem que ter muito cuidado onde eu vou plantar, qual espécie que eu vou plantar, porque ela não é mais sua, ela faz parte daquele lugar, sabe? Eu estou plantando uma árvore para todo mundo. Outra história aqui na rua também, uma casa aqui, a gente está aqui desde 98. Eu não sei qual é o nome daquela, uma planta que tem muito no Mateus Flamengo, que é bem retorcida, com uma cor assim, meio assim. Deve ser a Caça Ciel. Ou a Caça Ciel. Uma folhinha fininha, sabe? A Caça Ciel. Será? De tronco. Tronco assim, enferrujado, assim. Então. É a Caça Ciel. Pode ser uma Caça Ciel. Não sei, era baixinha, ela estava baixinha. Eu todo dia, quando estacionava o carro mais em cima, eu dava um dia para ela, boa tarde, boa noite. Passava por ela, até que um engenheiro comprou a casa. A primeira coisa que ela fez foi tirar a árvore para fazer 3 vagas de estacionamento. Então, vazia. Gente. Que loucura. Cara, eu não consigo falar com ele. Não dá mais. Não dá. Isso aconteceu uma vez também numa casa em Vargem Grande que nós morávamos. Aí eu escolhi assim, o pior terreno porque tinha uma árvore. Só que depois de um tempo eu descobri que a árvore estava na divisa com o meu vizinho. E aí ficou anos sem construir, aí essa árvore tinha assim, uma copa linda, eu podava, mantinha a árvore. E aí, depois de anos, esse vizinho comprou e quis cortar a árvore. Eu pedi, não corta, eu cuido dela, eu faço manutenção, eu faço tudo na árvore. Ele falou, não, eu vou cortar a árvore. E aí, depois que ele cortou a árvore, construiu a casa, ele colocou assim, pegou uns bambus e fez uma cerquinha. Aí eu falei com ele assim, eu fiquei tão triste. Eu falei assim, Paulo, vamos subir esse muro 8 metros. Eu não quero olhar para a cara desse homem, mas a gente subiu o muro 8 metros. Eu fiquei com um muro enorme, mas eu não conseguia olhar para aquela pessoa que cortou uma árvore e colocou uma cerquinha de bambu em cima do meu muro. Eu pensei, não. Uma loucura foi isso. Mas é isso, gente. A gente tem muitas histórias de árvores, de plantas que a gente adora. O pessoal quer falar, perguntar. Adriana. Eu vou contar uma história aqui só, recente da minha casa. Eu me mudei tem 2 anos. E aí, obviamente, ele ia fazer o projeto, apartamento. Né? E aí eu pensava, eu queria escolher com você as plantas. Escolher. E aí, um dia que eu estava meio chateado da vida, lembra? A gente foi lá e tal. E aí, vamos na chácara passear. Foi muito legal porque eu tinha feito um desenho que eu queria meio esconder ou mostrar no apartamento, numa janela lateral. E foi muito legal que a gente foi escolhendo as espécies todas. Foi muito legal. E tinha uma jabuticabeira do meu apartamento antigo que eu deixei com a Geral durante a obra, que foi plantada na terra e ela se abriu. Ela virou uma planta diferente, não daria. Sabe, ela deixava a minha jabuticabera aqui e tal. Vamos ver outra? A gente tinha uma jabuticabera que era um negócio espetacular. E aí, vamos botar isso no carro? Vamos. Só que não sobra jabuticabera. E aí, chegou um belo dia e tal, foi o dia do paisagismo. E eles conseguiram embrulhar a jabuticabera e torcer, sei lá de como. Subiu no elevador. E aí eu tava na sala e na hora que chegou, que abriu, isso eu chorava. Um negócio assim, que parece que um apartamento, eu falei, não, eu quero o jardim. Mas aqui tem uma árvore. Tiveram um jardim dentro de casa, que é uma árvore, não só essa, né, como a menina, estava falando do cheiro também, do purifar, coisa que é mais bonita é purifar, e ela
começam a aparecer uns musguinhos na hora que você podia sim. cheiro no perfume. Maravilhoso. Impressionante. Que ideia. Só quando bonito que tem aquele um presente. É exatamente isso. É um presente à natureza. Mas tá lindo suas plantas. E o Beto conversa com as plantas também. Tem uma intimidade com as plantas. Poderia era eu com Geraldo, né? O que eu falo para ela? A gente ficava o tempo inteiro fazendo grupos, né, na pandemia. E aí, na pandemia, a gente percebeu como a gente precisa da natureza. Sim. Né? Como a gente precisa desse contato com a natureza. Acho que a gente foi percebendo muito mais. Assim, sair de casa. Como eu saio de casa? Você não pode ali ver uma planta, você não pode ir em lugar nenhum. E a gente começou a ver, porque tudo era fácil, porque você passava por esse ambiente. E, de repente, você não poder mais... E aí você viu a falta que faz esse lugar, né, verde. O contato com a natureza, eu acho que a pandemia ligou o alerta assim, também para as pessoas. Eu falo até uma coisa que o meu pai, ele todo dia 31, eu sempre conto essa história para as pessoas. Dia 31, virada de ano, é uma família de 6 filhos. Ele, antes de abraçar os filhos, ele abraçava a árvore. Abraçava. E aí depois falava, estou pedindo força para mais um ano. Aí abraçava os filhos. Ele sempre fazia isso todo ano, porque a natureza que dava força a ele para mais um ano, para criar a família, para seguir. Então, isso tudo teve esse envolvimento tão grande na minha vida, por causa dos meus pais. E é sentimento, né? Porque é a natureza que te resgata o tempo inteiro, ela que te traz, ela que te põe de pé o tempo inteiro. Com essa força que a gente não imagina, né? Que sai da terra uma sementinha tão pequena, de repente sai um gigante, vai crescendo sem parar. Gente, isso é uma força muito incrível da natureza, você imaginar isso, né? Olha o tamanho da semente da sumaúma. Exatamente. É tão pequenininha, né? Sim. E vai ficar com um tronco de metros e metros. Lindo. Aí eu peguei, estava fazendo um curso lá com ele de nós, né? Passei pela Sumaúma. Sumaúma. Passei pela Sumaúma, estava crescendo. Tem no Jardim Botânico uma maior que tem lá das. Eu passei, aí assim, as pessoas ficam dentro. E aí estava aquela coisa, parecia que estava nevado embaixo. Assim, Sim, aí eu peguei minha sacolinha enchi. Muito bom. Fiquei anos com aquilo. Eu sementinha desse tamanho, pequenininho, É gigante. enorme. Potência. É muito. verdade. Muito potente. É isso. É isso, galera. É isso, gente. Uma dúvida. Vocês falaram que a tinha aí quando vocês trocam paisagismo por outro, o que vocês fazem? Se existe um procedimento para retirar aquelas e trazer esse paisagismo para outro? Aquelas foram doadas, né? Na verdade, a gente tem vários hortos ali em Paraty, e a gente foi retirando as plantas e trocando nos hortos por plantas da Mata Atlântica, plantas que a gente ia usar. Então, a gente trocou vários sagus, porque, por mais que a gente não use, tem pessoas que usam essas plantas, né? Então, foi muito bom que a gente pôde trocar e levar essas espécies para a fazenda. É muito triste quando a gente pega uma casa para fazer agora, a gente vai visitar uma casa bem mata. E eu falei assim, nossa, Dani, nosso projeto não é mata, no interior, então, né, é muito importante também na terra. E aí eu falei assim, gente, olha, aqui a gente vai valorizar a vista. Então a gente vai fazer isso, vamos colocar na natureza no Natal. É uma Exatamente. Aí eu parei de falar com ela, eu estava cheio de ideias, assim. Eu não sei como fazer na sua casa. Aí eu passei para a Dani, falei, Dani, para de ser. Exatamente isso. Não, imagino. Às vezes você chega num lugar que você olha, gente, o que eu vou fazer aqui que está tudo lindo? Eu não sei por que me chamaram aqui. Isso é tudo lindo, está tudo no lugar certo. Aí você começa a conversar com ele e fala assim, vamos tentar adubar? Vamos podar ali só uma pontinha?
Porque, na verdade, tudo está no lugar, está tudo certo naquele ambiente, né? E aí, mas você te chamaram para fazer um trabalho, você precisa entender o que realmente está incomodando aquela pessoa, sabe? Talvez podar alguma coisinha, adubar, deixar as folhas mais verdinhas, sabe? Cuidar. E nem sempre. Casa em 98, até o Rui veio visitar ela comigo, você lembra, amigo? A gente aí, da travessa, ali vai a travessa. A gente aí fazer uma obra lá no centro, né? E eu estava procurando uma casa para comprar, para juntar escritório com residência, né? Para poder cuidar dos filhos enquanto trabalhar. E eu tinha acabado de ver uma jardim botânico ali com vista para o Cristo. E aí eu fui com o Rui lá para ver uma obra lá no centro, né? Na volta, e olhando o jornal de segunda-feira, vi assim, pelo mesmo preço que eu tinha visto esse apartamentinho ali, uma casa aqui no Caribe, perto de São Vicente, meus filhos podiam sair dessa feira de São Vicente, eu dizia que era o mesmo preço, 4 quartos, eu falei, sim. Aí a gente entrou, o Rui veio na frente, assim, entrou na frente e disse, mas uma coisa que quando você pensa em casa, você tem jardim, né? A primeira coisa que eu pensei é tirar esse telhado, transformar isso aqui num jardim. Eu queria um jardim, eu quero casa, eu quero jardim. Aí o calculista, né, o Cândido, falou, você é maluca? Não vai ter peso danado? Meu Deus do céu, mas fiquei feliz. Porque nós estaria aqui, quem sabe, ia tentar o ar livre aqui. Mas essa casa é linda também, essa rua é demais. Aí eu não sabia. Logo que eu entrei, eu descobri depois que entrou, e depois falando com a dona, que era um projeto Sérgio Bernardes, né? É uma reforma que ele fez na década de 70 para a irmã dele, que era dona da casa. Uma casa da década de 30, foi reformada na década de 70. Aí isso fez eu não mexer em nada, não mexe em nada. Ótimo, não mexe em nada. Justo. Ainda bem que eu fiz. Vai procurar jardim em outro lugar. A única coisa que eu fiz foi o jardinzinho que tinha ali embaixo, né? 50 centímetros paralelo ao muro, assim, o muro é meio inclinado, aí eu só enretei. E aí consegui aqui 1 metro e aí Boa. só a única coisa que eu fiz, só isso vai ficar melhor. Não, tá lindo. Você tem uma árvore também, né? Tem uma abacateira ali. Você tem um abacateiro. Daria muito abacate, agora não estou vendo nada. Tem idade também, né? Às vezes não dá. Aquele projeto que vocês apresentaram, Deixa eu voltar. Esse. Deixa eu ver. Porque assim, é uma ótima opção, né? Sempre dá uma discussão com o vizinho, você começa a entrar nessa fase, vai ter que subir o muro, e aí começa em cima a colocar o muro. E aí é uma ótima opção para do lado do vizinho também fica o que fica pro outro lado? O muro. Fica o muro. Fica o muro. Porque é como se você queria. O final, esse trecho aqui, por exemplo, na legislação só poderia ficar o muro de alvenaria até essa altura, mais ou menos. E em cima tem uma estrutura metálica que faz esse prolongamento. Isso. E aí, como se fosse uma parede fake. Não, daria para fazer um fundinho. Daria, exatamente. Se eles se dessem bem e tudo isso, aí faz por dois lados. Dá para fazer ele por dois lados. E ele poderia fazer uma proteção para não ter infiltração. Sim, exato. E tem na verdade a estrutura, ela não fica colada no muro, né? Ela tem um distanciamento até por questão da umidade mesmo. Não. A gente usa um afastador metálico e em cima desse afastador tem um compensado que é feito de Tetra Pak, que ele é impermeável, e a gente grampeia as bolsas de feltro. É um feltro são bolsas, feltro de alta densidade, que aí a gente coloca o adubo ali, né, a terra, e faz o plantio nessas bolsas. E a gente vai criando as bolsas de acordo com a planta que a gente vai usar. Elas vão mudando de tamanho, exatamente, dependendo da espécie. Não muito, é muito pouco, porque também você tem que ter usar uma terra específica, né? A gente usa um substrato com uma grande quantidade de nutrientes.
e ele tem a baixa perda orgânica. Então, as plantas crescem, significa que ela está comendo a terra ali, está comendo aquela coisa, e aí o nível de terra diminui. Mas como esse substrato que a gente usa, ele é rico em nutrientes, a perda da massa ali, né, de terra é muito pequena. Então, o que geralmente num substrato comum tem uma perda de 10% por ano, nesse perde 1%. Então, assim, em 10 anos você tem uma perda orgânica ali equivalente ao que uma terra normal teria em um ano. Então, pode repor. Sim. Mas como esse era muito grande, a gente tinha que fazer de uma forma que não tenha tanta reposição. Ele dá pouca manutenção. As coisas que dá a gente segue acompanhando esse trabalho. Alguma espécie não se adapta, alguma coisa assim, faz trocas muito pontuais. Esse é Leblon. E também o ideal é fazer adubação foliar, né? Isso muito bom também. Fazer uma adubação foliar líquido, né? Se molda, ao invés de repor terra, vai pelos folhos. Isso super dá certo. Essa irrigação deve ser muito boa, né? São vários. Aí também tem a tecnologia, né? Para isso acontecer, só dá para fazer um jardim vertical com irrigação. Então são vários. Sim. Não, são gotejadores. Goteja ali dentro da bolsinha. Então você não vê água acontecendo aqui. A água só lá embaixo no canteirinho que tem, mas fica tudo escondido por trás da vegetação. E você não tem, não são em todas as bolsas. Você cria algumas linhas, sabe? De 10 em 10 bolsas, talvez, porque ela vai escorrendo. Aí depois mais uma linha. Eu acho que esse tem quantas linhas, Paulo? Umas 8? 8 linhas. Então, de 1 em 1 metro. 1 em 1 metro. A linha. Então. O jardim do Casa Flor no passado, que era pro Casa Flor também. A gente não tem. A gente não colocou. Não, aquele jardim do Casa Cor foi muito legal. Exatamente, no meio do jardim. Foi muito legal aquele jardim que a gente criou trouxe um pouco da Mata Atlântica, né, para ali. E aí teve uns dias assim, o jardim está fechado. Porque a Jade até ficou nesse jardim, porque as cobras estão lá dentro. Tinham várias cobras que iam para lá. Aí tinham cobras, né? E aí apareceu de tudo, assim. Eles entenderam que realmente o ambiente era para eles e eles iam para lá. No dia que apareceu a cobra, ele falou: tá certo. Deu certo. O conceito está 100%. Tá tudo certo. Que era uma cobra, era uma jararaca, eu acho, né? Com um sapinho na boca. E aí filmaram ela passando no meio do jardim. E aí tinham também várias pererecas, várias rãs, e tinha um barulho, assim, as pessoas pensavam assim, vocês colocaram alguma coisa, um som aqui? Não tinha som nenhum, o som era dos bichinhos. Porque faltava um jardim no espaço, então quando ele aconteceu, toda a fauna da região foi atrás desse espaço que estava faltando ali, né? Sabia dessa história. Também teve uma história desse jardim, tem várias histórias desse jardim, mas teve uma também que um padre foi para lá, foi levar um padre para fazer uma oração no Casa Cor. E aí ele entrou em vários espaços e chegou no nosso. Ele falou assim, não, é aqui que eu vou fazer. O padre falou, aqui que eu vou fazer, porque aqui eu estou, entre a natureza e o céu. Eu falei, gente, fiquei tão feliz. Isso foi muito bom. Foi isso, gente. É isso. Muito obrigado. Gente, muito obrigado.